things I really like in life. Algumas coisas que eu gosto muito na vida. But my favorite thing Mas o meu favorito is that no matter where we've been in the world, é que não importa onde a gente foi no mundo, you know when you find your people. você sabe quando encontra o teu povo. I've wished a lot of things. Eu tenho querido muitas coisas, desejado muitas coisas. But I wish nothing more than I could speak Portuguese Mas right eu now. gostaria nada mais além de poder falar português nesse momento. Eesh. Maybe next time. Talvez da próxima. Amen. Well, hello from Louisiana. Olá, de Louisiana. When we pulled in, when we landed here today, Quando a this gente morning, chegou no Rio hoje pela manhã, and we got in the car and we're driving, entramos no carro, estávamos dirigindo. I was looking around. Eu olhava ao And I redor thought, this e eu looks pensava, like home. isso parece a minha casa. This feels like home. Isso sente como casa. It's hot. É quente, It's humid. é úmido, People everywhere. pessoas por todos os lados, Little crazy. um pouco doidas. We're home. Estamos em casa. Nice. It's nice. And É so bom. I had something in my mind to preach. Eu tinha algo na minha mente para pregar, But as soon as we started driving, mas assim que a gente começou a dirigir, the Lord said, say this. o Senhor me disse, fala aquilo. If you don't like it, Se você não gosta, take it up with him. tem que falar com ele. Right. And so, 2 or 3 years ago, Então, uns 2, 3 anos atrás, there was a shift in our ministry. houve uma mudança no nosso ministério. And it seemed that the Lord wanted me E parecia que o Senhor queria que to eu look again at the purpose of the church. olhasse de novo para o propósito da igreja. We're pastors. Somos pastores. I thought we had it. Eu achei que a gente Figured out. entendia. We know how to do Eu this. achei que sabíamos o que estávamos fazendo. And he said, no, E o look Senhor falou, again. não, olha What de is the novo, church for? porque a igreja existe. Because how many of you heard the church, we want the unbelievers Porque to come into quantos the de vocês church? já ouviram que queremos os incrédulos para vir? Sure, Sim, we claro. want them to come, but is Queremos the que church venham. for them? Mas a igreja é para eles? Oh, should they feel comfortable? Ou é para eles se sentirem confortáveis? You shouldn't use churchy language. Para eles se sentirem confortáveis, não deve usar Because vocabulário de people may igreja. not understand Porque talvez that. as pessoas não entendam. But God said, look again. Mas Deus falou, olha de novo. And I found 3 things. E eu achei 3 coisas. And if these 3 things are not in order, E se essas 3 não estiverem em ordem, our church is not in order. então a igreja não está em ordem. And it's not his church. E não é a igreja, então, dele. I don't want a church. Eu não quero igreja, He gets a church. é dele. É a Right? igreja dele. So the first thing the church is for, Então, a primeira coisa que a igreja existe, God. para Deus. For him, Para ele. to him, A ele. about him, Dele. using his language, Usando sua linguagem. his words, Suas palavras. his spirit. Seu espírito. None of us, Nada de nós. all of him. Tudo dele. Our job Nosso trabalho as leaders como líderes is to do what 1 Peter 2:4 é says. fazer o que 1 Pedro 2,4 I'm diz. going to read this to you. Eu vou ler para vocês. Coming to him as a living stone, Vindo até eles como pedra viva, rejected by men, rejeitado pelos homens, but chosen by God and mas precious. escolhido por Deus em grande honra. You also, Você também, as living stones, como pedras vivas, are being built up, estão sendo construídos a spiritual house, templo a espiritual, holy priesthood, sacerdócio to santo, offer up spiritual para sacrifice oferecer sacrifícios espirituais that is acceptable to que Jesus. agradam Jesus. We are priests, and what we do is bring all that we are, Somos sacerdotes e o que a gente faz é trazer tudo que nós and somos we say, God, e dizemos, Deus, you have my heart, você tem meu coração, you have my mind, tem a minha mente, you have my hands, tem as minhas mãos, you have my feet, tem os meus pés, you have my attention. tem a minha atenção. My whole life is a A minha living vida toda é um sacrifice. sacrifício for you. vivo para você.
So what do you bring to church Então, o que é que você traz para a igreja? when you come together? Quando vocês se reúnem, It's more than just a word. é mais do que só uma palavra. You bring a spiritual service Você to traz God. serviço espiritual a Deus. Where do you get this spiritual worship? E de onde pega essa adoração espiritual? In the Spirit. No Espírito. Number 1, Número 1, church is for God. igreja para Deus. Number 2, Número 2, the church is for the equipping of the saints a of God. igreja é para o equipar dos santos de Deus. Ephesians 4, Efésios 4, 10 10 down through 16 até 16. says this. Diz assim: And the same one who descended E o mesmo que desceu is the one who ascended higher than all the heavens, é aquele que subiu acima de todos os seus, so that he might fill the entire universe with himself. a fim de encher consigo mesmo todo o universo. Now these are the gifts Christ gave to his church. E estes são os dons que Cristo deu para a sua igreja: Apostles, apóstolos, Prophets, profetas, evangelists, evangelistas, and the pastors pastores and the teachers. e mestres. Listen to this. Ouça isso. Their responsibility Sua responsabilidade is to equip God's é people para equipar e preparar o povo de do Deus his work para realizar sua and obra build up the church, e edificar a igreja, the body of Christ. o corpo de Cristo. And this will continue E isso continuará until we all come into unity in our até que faith, todos alcancemos unidade da fé, the knowledge of God's Son, conhecimento do Filho de Deus. that we're no longer immature E like não children. seremos mais imaduros como crianças. We won't be tossed and blown about Não seremos jogados de um lado para outro by every new teaching, por qualquer ensinamento novo. not be influenced when people try to trick us Não seremos influenciados quando as pessoas tentam nos enganar with lies so clever they sound like truth. com mentiras tão astutas que parecem verdades. Instead, Em vez disso, we will speak the truth in love, falaremos a verdade em amor, growing in every way more like Christ, crescendo cada vez who mais is como the Cristo, head of his que body, é a the cabeça church. da sua igreja, que é da He makes igreja. the whole body fit together Ele perfectly. faz o corpo todo se encaixar perfeitamente. And as each part does its own special work, Conforme cada parte faz a sua função it helps específica, the other parts grow. ajuda as outras a crescer. So the whole body Para is que o healthy corpo todo é and growing saudável e cresça and full of e love. cheia de amor. If you want a church growth Se plan, você quer plano de here crescimento is de your igreja, church growth plan. eis o seu plano de crescimento. I come before God as a priest, Eu venho diante de Deus como sacerdote and I use what He gives e me eu uso o que Ele me dá to equip others para equipar outros, to become priests unto para God. se tornar sacerdotes You want também. to change your city? Você quer mudar a sua cidade? Be a living sacrifice. Seja sacrifício vivo, Equip others. equipando outros. Everybody say there is an equipping, Diga, tem equipar. and it's happening in me. E está acontecendo em mim. And then I would say the third thing I found, E eu diria que a terceira coisa que eu achei, and it has to be in this order. e deve ser nesta ordem: Church is for God, igreja é para Deus, then for the equipping of the depois saints, para o equipar dos santos, and lastly, e por último for the unbeliever. para os incrédulos. There should be language Deveria haver linguagem and movement e movimento and happenings e acontecimentos in the church na igreja that unbelievers que os incrédulos stare at olham and wonder. em maravilha. Why would we bring them into an atmosphere? Por que iríamos trazê-los para uma atmosfera Call it heaven, chamada call it God, seu, de call it Deus, spiritual, espiritual, if it's exactly what they mas came se from. parece exatamente de onde saíram. No. Não, 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 não. When they walk in, Quando eles entram, atmosphere is different. a atmosfera é diferente. Language is A different. linguagem é diferente. Happenings are different. Tem acontecimentos I feel diferentes. different. Eu sinto diferente. I'm aware of my Eu sin, estou ciente do meu pecado. but I don't care E tá tudo bem. because I know the one in the room Porque eu sei daquele que está na sala. is good Ele é bom. because it's good in here. Porque tá bom aqui dentro. And when we bring our sacrifice E quando trazemos o nosso sacrifício and we equip the saints, para equipar os santos, they go out eles saem
And they make e disciples. fazem discípulos. They get saved on the street. As pessoas são salvas na They get rua. filled on the street. São cheias na rua. They get filled at your São workplace. cheias no trabalho. They get born again at school. Nascem de novo na escola. And when they come into E church, quando entram na they'll igreja, say what I just said. vão ver o que acabei de I dizer. found my Eu people. achei o meu povo. This is what I was É made isso for. que eu This nasci is para what I've viver. been É looking isso que eu for. tenho This is my procurado. home. Esse é o meu lar. This is the thing I've been É isso missing. que eu tenho faltado. And so, Então, years ago, anos atrás, I was praying in the choir room, the eu music estava room. orando na at nossa our sala de church. música da igreja. We were with some of our staff, E estávamos com algumas pessoas da equipe. and I had a vision. E eu tive uma visão. And I saw a church family, E eu vi uma família, uma igreja. and they were all wearing white, like coats, like doctor's coats. E estavam todos vestidos como de colete de médico. And I recognized their faces, Reconheci seus rostos, but they were busy mas estavam ocupados making, it seemed like remedies, parecia que estavam like a fazendo medicine. remédio, uma medicina. So they all had these coats, Então estavam todos com esses and coletes. they're all walking around with like liquids E like this. todos andando com algum líquido assim. And they're walking, busy, E andando, busy. ocupados, But they're not ocupados. running into each other. Mas eles não batiam um com o outro. There's no fighting, Não havia brigas. so calm. É tão calmo, but so quick. mas tão rápido. And one would take what they had, E levava o que tinha and then they would run to the other table, e ia para outra mesa and they'd pour a little of what e they had derramava um pouco do que tinham into theirs. para a mesa deles. And then something would explode. E algo iria explodir. And then everybody would say, "Ah, E todo mundo falava: we "Ah, found it." achamos!" And I asked the Lord, E eu perguntei para o Senhor, 2 years, 2 anos, what is this? o que é isso? What does this mean? O que isso significa? And every time they would mix things E together, toda vez que eles misturavam esses líquidos, they would pick up momentum, ficavam mais rápido, working faster. trabalhavam mais rápido. It was remedies Eram remédios for what ailed people, para o que cures for eram people. curas para o que as pessoas sofriam. However, that's as far as I could see. Mas era até aí que eu consegui ver. But if God shows you something Mas se Deus te mostra algo and you keep asking, e você continua perguntando, eventually com o tempo He'll reveal it. Ele vai te revelar. I've thought about this and I prayed about it Eu for tenho months and months and pensado e months. orado por meses e meses e meses. And then in 2024, E em 2024, January, janeiro, we went to a prayer conference. fomos para uma conferência de oração. And one of my favorite ministers in the world, E dos meus ministros favoritos do mundo todo, she stood up to minister. ela subiu para ministrar. And she said this E when ela she started falou talking. o seguinte quando começou a falar: You will begin to see você vai começar a ver a collaboration uma colaboração of operations de operações in your ministry. no seu ministério. And immediately, E imediatamente that's it. é isso. That's it. That's É what I've isso. been waiting for. É isso que eu tenho esperado. She said there will be many unusual and specific operations. Ela falou: haverão operações específicas e abnormais. God is helping us to see Deus nos ajudará a ver our function nossa função in the body. no corpo. And after that, we went into a time of prayer. E depois disso, passamos a um tempo de oração. And so I was kneeling at my chair and I was taking notes. Eu estava ajoelhada na minha cadeira, tomando notas. And the Lord said this to E me. o Senhor falou assim comigo: I'm going to help my people eu vou ajudar o meu povo find real fulfillment a encontrar propósito verdadeiro and contentment e felicidade in ministry this year. no ministério neste ano. And when we started driving through Rio E this quando morning, nós começamos a dirigir pelo Rio, hoje pela manhã, woo, God said there's Deus about to falou, be a tem collaboration uma colaboração of que está operations prestes and de the remedy that operações, this place remédios needs. que esse lugar precisa. We're upon
it, y'all. Estamos prestes, We're gente. upon it. Estamos ali, gente. We're upon it. Estamos ali. We're upon it. Estamos ali. And I believe these next few days, E eu creio esses próximos dias. he's going to begin to individually, Ele vai começar a individualmente reveal things to revelar coisas para você. so that we can function Para que a together gente possa in funcionar a way that is juntos explosive. de formas explosivas. Have you ever seen I don't know how this word cogs on a machine, Você já viu aqueles partes que viram em uma máquina? pieces that work together As on a peças que machine? trabalham juntos, engrenagens numa máquina. You get in place, Quando você se posiciona, you start turning, você começa a the mover. next one gets in O place, outro se posiciona, starts turning. move ele. another O one gets in outro se place, posiciona, it starts ele turning, se move. and eventually E com o the whole tempo, church is a turning. igreja toda está And se so much movimentando. power E em is tanto available, poder anything is disponível possible. que tudo é possível. And so there's a specific word, Então tem uma palavra específica, phrase that I believe is for this church. uma frase que eu creio é para esta igreja. It's found in Matthew 10, Se encontra em Mateus 10, verse 5 versículo 5 through 10. a 10. And it says it this way: Jesus sent his 12 harvest hands E out diz assim: Jesus enviou seus 12 trabalhadores with this charge. com as seguintes instruções: Don't begin traveling to some far off place não vá para lugares longe to convert unbelievers. para alcançar os perdidos. And don't try to be dramatic by tackling some public enemy. E não seja dramático tentando atacar algum inimigo público. We'll pause here. How many know your enemy's already defeated? Quantos de vocês já sabem que seu inimigo já está derrotado? We don't waste our time A gente fighting não with him. perde tempo lutando com ele. Our only answer to him, A nossa única resposta para already ele defeated. já está derrotado. I only look at you from one direction. Eu só olho para você de I'm uma not looking direção. the devil in the face. Eu não estou olhando ao diabo He's de under my olho. feet. Ele está vendo o meu pé. Because Jesus put Porque him there. Jesus o colocou So when I lá. talk to him, I Então talk quando to eu him falo from com far up. ele, eu falo dele de cima para baixo. So Jesus says, don't try to go and take care of all the darkness. Então Jesus fala: não tenta ir e cuidar de toda essa escuridão. Just walk in your authority. Apenas anda na tua autoridade. You want to know how you conquer Você quer darkness? saber como conquistar a escuridão? Fill heaven. Enche o seu. So don't try to do that. Então não tenta fazer isso. But go to the lost. Mas vão aos perdidos. Confused people As pessoas confusas. right here in the neighborhood. Aqui no seu bairro. Bless the baby. Abençoa o bebê. Tell them that the kingdom is here. E anuncia que o reino chegou. Bring health to the sick. Traga cura para o doente. Raise the dead. Ressuscita o morto. Touch the untouchables. Toca os não tocáveis. Kick out the demons. Expulsa demônios. You've been treated generously, Já que foi generoso com so live você, generously. então dê generosamente. Don't think you have to put on a fundraising campaign E não before you pense start. que você tem que levantar muitos Y'all hear me? recursos antes de começar. Because here's what he said, and Porque this é is o the que word for you. diz. Olha essa palavra para vocês. You don't need a lot of equipment. Não precisa de muitos equipamentos. You are the equipment. Vocês são os equipamentos. He's got everything he needs Você already já tem because tudo he's que got você you. precisa, And porque because ele he's vai got te you, he's usar. got all he E já needs que to ele build tem his você, kingdom. ele tem He tudo is que ele building his precisa. church. Ele And está you are a construindo part a of sua building the igreja e church. você faz And there parte is de no construir a defeat for the igreja. church. E não há derrota para a igreja. Oh, what are we going to do about the O money? que a gente vai fazer No, com o the money dinheiro? will Não, come. o dinheiro vai vir. I'm the equipment, Eu and the sou o money will equipamento, o come. dinheiro I vai serve vir. God, Eu and money sirvo a follows Deus. me. Ele vai seguir. I saw, they know about the building. I saw the building A today. gente foi ver a nova sede. And they were like, oh, it doesn't look like much now. E os apóstolos falaram: não parece muito agora. Not so. Não, não.
looks like a church full of Parece people to uma me igreja already. cheia de It pessoas looks pra mim, it gente. looks like a church where chains fall off before Igreja they onde ever walk in the correntes vão door. correr, It pessoas looks vão like a correr. church where healing Uma happens igreja on onde the cura vai sidewalk. acontecer It nas looks like a church where there is no calçadas. shortage. Uma and igreja there onde is não no há lack. falta de provisão. I guarantee you Eu te this. garanto, God's not looking out of heaven Deus não está olhando lá do céu, thinking, oh, it looks pensando, parece tá feinho agora. God gave it to Deus you. deu pra God vocês. gave it to you. Deus deu pra God vocês. did. Deus And when God fez. does E it, quando He Deus pays for faz, it. And when Ele God provê. ordains Quando it, He Deus sees it ordena, through. Ele vê acontecer. What we need, we already got. O by que faith in the name of precisamos já Jesus. temos pela fé. Listen. I Escuta. understand there's some people in this world Eu entendo que tem pessoas no mundo who don't understand people like us. que não entendem pessoas como a gente. Don't care. Não me importa. God said, Deus disse, if you believe, se você crer, it's all possible. tudo é possível. You really believe Ai, God's será gonna- que você realmente Lá, lá, acredita lá. isso? Yes. Sim, How do you say yes? sim. Seem. Like seem. Seem. Yes. Sim. I'll tell you this. I Vou don't te know- falar. I don't think I've ever done this before. E eu acho que eu nunca fiz isso. At my house, Na minha casa, I have this secret drawer eu tenho uma gaveta secreta where I save money. onde eu coloco dinheiro. And you know what the Lord just said? E o Senhor acabou de dizer, He said, Ele disse, take $5,000, toma $5.000 give it to the church. para a igreja. Woo! It's better than 100, ain't it, y'all? É melhor do que $100, né, Yeah. gente? Amen. So we'll send that. Então vamos mandar isso. Amen. This is what the Lord said when I was in the hotel room E é o que o after Senhor disse a quando eu cheguei glorious no hotel, 2-hour nap. depois de uma soneca maravilhosa de 2 horas. This church Esta igreja was called and placed together by God foi chamada e juntada por to Deus produce what only they can produce. para produzir o que só eles The podem world produzir. cannot, O mundo não pode, but they must. mas eles devem. It's a supernatural work. É uma obra sobrenatural. It's time for the body of Christ É to tempo que o produce corpo de Deus produz
what we've been called to O produce que on fomos the earth. chamados a produzir na terra. And you're doing it. E vocês estão fazendo. Honestly, this is impressive. Honestamente, isso é impressionante. But also it's like Mas também it feels like the beginning. parece o início. Obrigado, Senhor. There must be things that happen in this Devem city. haver coisas que precisam acontecer There must nesta be. cidade. Precisam. It's on the agenda of God, Está na agenda de Deus. his timetable. Seu tempo. And he's placed you strategically. E Ele te colocou estrategicamente. And he's chosen E you, tem te escolhido. the pastors Os pastores in this room, nessa sala. your gifts from God Seus dons de Deus. to the church you Para pastor. a igreja que você pastoreia. There's an anointing on you. Tem uma unção sobre você. And do you know that the anointing E você sabe que a unção, is measurable? ela pode ser medida. There can be more Pode haver mais or less, ou menos. and that depends on you. E isso depende de você. People pretend like that's all on God. Pessoas fingem, mas é That's isso not que eu all on tenho. God. Mas não é tudo que eu tenho. So, Então, the growth and momentum o crescimento e o momento that you have already que já tem is about to be accelerated. vai ser acelerada. In a way that you have not seen De uma or forma que não tem experienced visto before. e nem experimentado antes. It's not gonna look the same Não that vai it's looked the past parecer years. da mesma forma como tem sido os últimos anos. Do you not sense Você não está sentindo a hunger in the earth uma fome na terra for a move of God? por um mover de Deus? What worked yesterday, O que funcionou was for ontem yesterday. era para ontem. but what's for Mas o que tomorrow? é para will amanhã work tomorrow. vai funcionar And there's an amanhã. E acceleration. vai And acelerar. there's momentum. E tem um And it's picking momento. up. E está And here's aumentando. the good news E about eis as momentum. boas notícias do momento. When you pedal a bike uphill, Sabe quando você pedala uma bicicleta Ah, para cima de uma colina? my legs hurt. Nossa, minha Ah, perna tá doendo, tá But you get to difícil. the top. Mas quando chegar no topo, You're at the top. você tá no topo. And you look down the E tá hill. olhando para baixo. And then, E então, momentum. momento. You just take your feet Você só off and you tira o pé ride e down the vai. hill. And your E days o of seu momentum dia de are on momento the way. está It's not chegando. always going to be as Não hard vai as ser it was sempre before. difícil subida. Hallelujah. I just feel like y'all are ready for that. E eu sinto que estão prontos. It's time. É tempo. Do y'all ever do you have amusement parks? Ah, tem. Roller coaster? Tipo Beto Carreiro, né? Com esses montanha-russa. So when you're on a roller coaster Então, quando você tá numa montanha-russa and you're going up e você sobe and it clicks. e ele faz um clique. Click, Clique, click, clique, clique, click, clique. click, 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 click. Do you hear? Você ouve. Click, 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 click. And your stomach's E o seu excited and estômago you tá know what's animado about e to você happen. sabe que está It's prestes going to be a a little bit acontecer. scary, E but você I'm não está ready um pouco for it. assustado, mas está I know pronto. I've never been here Ai, eu before, nunca but I'm cheguei até ready aqui, for mas it. estou Click, 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 pronto. click. Woo! And what's left after that E o except que vem just enjoy depois the disso é ride? apenas para desfrutar. It's time to É enjoy hora what de you're doing in desfrutar o que ministry. estão fazendo no ministério.
You don't got a lot of room in here, but we might go outside and run around. Não tem muito lugar aqui, mas talvez a gente saia na calçada para correr. So that's what I had for you tonight. Então é isso que eu tinha para vocês. And can I pray over you? Posso orar sobre vocês? Can you just receive it? Apenas lift your receba. hands and receive Levanta it. suas Father, mãos para receber. I thank Pai, you in the name of Jesus eu te agradeço em nome de Jesus. for the anointing of God. Pela unção de Deus. It empowers, Que empodera, it breaks yokes, ela quebra julgos, it breaks bondages, ela quebra a escravidão and it is increasing e ela está aumentando in every life em cada vida of every de person cada pessoa in this room, nesse lugar, watching online, assistindo online. wherever their Onde churches quer are. que as suas The igrejas anointing estão, of God a is unção de increasing. Deus está The aumentando ability a habilidade To do with your de help fazer com tua what ajuda they could never o do que on their nunca own. podiam fazer sozinhos. The anointing is A increasing. unção está aumentando. Father, I thank you for the Pai, eu gifts te in this agradeço room. pelos dons nesse The quarto. pastors, Os pastores, those in leadership. os que estão em liderança. but there are other special Mas tem gifts for ainda them. outros dons especiais. Gifts to prophesy. Dons para profetizar. Gifts to impart Para things. transmitir coisas. Gifts to see and know things Para by the ver e Spirit. saber pelo Espírito. Gifts of faith and Dons de miracles. fé e milagres healings. e curas They're increasing estão in a aumentando noticeable de way forma notável. right now. Agora, In Jesus' em name. nome de Jesus, The anointing a falling unção upon these caindo people in sobre esse Jesus' povo name. em nome de Jesus. The church in Rio A igreja do Rio is expanding. está aumentando. And the help they E need, São Paulo aumentando. they're on the way. Ajuda que precisam está They're on the chegando. way. Ajuda que precisam está chegando. They are waiting Estão aguardando for them to show up para in que the eles city. cheguem They will say, e vão dizer: we've been waiting for nós you. temos esperado por vocês. How do we help? Como posso How do we ajudar? get involved? Como posso me envolver? How do we help bring Como supply? posso trazer We've uma been waiting for Temos you. aguardado vocês. We believe it. Nós cremos. Father, I believe it. Pai, eu creio. And I thank you for Te your hands agradeço pela tua mão and your e anointing tua unção and your power e teu poder and your fire e teu fogo that is burning on que the está inside of them. queimando dentro deles. Our best days Nossos melhores dias will be the best days we've ever lived. à frente serão os melhores dias que já In vivemos. Jesus' name. Em nome de Amen. Jesus. Amém.